Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação do trabalho de tecnologia elétrica, com temas a desenvolver, conceitos básicos de transmissão de energia em corrente alternada, características mecânicas e efeitos das linhas de transmissão, efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas, conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua. A nossa referência usada para a elaboração deste trabalho foi o livro de transmissão de energia de Camargo. Dando sequência à nossa apresentação, eu sou Fortunato, falarei do primeiro tema, que trata de conceitos básicos de transmissão de energia em corrente alternada. Falar da transmissão em corrente alternada, no passado essa energia começou a ser gerada em corrente contínua, mas com a facilidade proporcionada pelos transformadores, permitiu que essa energia fosse gerada em um nível de tensão e transportada em outro nível de tensão, e ainda sendo distribuída em outro nível de tensão, tornando o uso de sistema de corrente alternada universal. Nos dias atuais, a transmissão em corrente contínua é apenas utilizada na transmissão em longas distâncias, ainda servindo como elo de interconexão das grandes redes em corrente alternada. Na ilustração a seguir, temos a representação na forma sinoidal de três grandezas. Temos a potência na cor verde, temos a tensão na cor azul e temos a corrente na cor vermelha. Na ilustração a seguir, temos a representação de como estão difasadas as tensões e as correntes. A seguir, temos uma rede trifásica de 138 kV com uma impedância de 85 mais J56 ohms por fase. Temos o cálculo da potência e temos o cálculo da potência por fases. Temos aí todos os cálculos demonstrados e os seus respectivos resultados. Um fator crítico importante na operação da linha de transmissão é a capacidade máxima de transmissão de energia da linha, admitindo-se um sistema elétrico de potência em equilíbrio, aumentando-se gradualmente a carga, acarretando aumentos de energia na linha de transmissão. A transmissão em longa distância consiste em dois custos, que são custos fixos e custos operacionais. Custos fixos são associados em condutores, isoladores, equipamentos terminais e faixas de passagem. E os custos operacionais são associados às perdas de energia na transmissão. A perda de energia ocorre quando a energia é entregue na distribuição para atender às cargas dos clientes. Uma parte dessa energia é dissipada nos condutores e transformadores na passagem da energia. Essas perdas são inerentes na produção e na entrega da energia. Essas perdas não podem ser evitadas ou eliminadas. O que deve-se fazer é minimizar o custo na entrega da energia. Uma das formas de reduzir os custos e as perdas de energia na linha de transmissão é o uso de capacitores em série. Dando sequência ao que o meu colega disse, eu vou falar sobre as características mecânicas e elétricas das linhas de transmissão. Daqui quem fala é o Eusébio Wanga Soares Sassoma. Falando das características mecânicas e elétricas das linhas de transmissão, um tema bastante pertinente para as áreas de engenharia, devemos ter em conta o tipo de estrutura que pode ser mais econômico e com facilidade de manutenção. Existem dois grupos principais de ligas tratáveis, que são as tratáveis e as não tratáveis termicamente. As tratáveis termicamente podem ser trabalho a frio e posteriormente sofrer um tratamento térmico para aumento da resistência térmica. Não tratáveis podem ser submetidas a outros tratamentos térmicos. Farei também de um subtema bastante essencial, que são os isoladores de ferragem em linhas aéreas de transmissão. As solicitações mecânicas impostas aos isoladores são de três tipos: forças verticais, forças horizontais axiais, forças horizontais transversais. Forças verticais é devido ao peso próprio dos condutores. Por outro lado, as solicitações de natureza elétrica a que um isolador deve resistir são aquelas oriundas das tensões mais elevadas que podem ocorrer nas linhas.
Dando sequência, vamos ver agora as características fundamentais que devem ter os isoladores de suspensão são as seguintes: resistência eletromecânica, carga máxima de trabalho, resistência ao impacto, resistência aos choques térmicos, tensões disruptivas ao subimpulso, tensão de perfuração, tensão de radiointerferência corona. Dando continuidade no que o colega acabou de falar, falarei sobre os efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas. Chamo-me Odeiro Diniz Candomba Salma. Dando continuidade, falarei sobre a radiointerferência, que é uma linha já construída, devem ser feitas por medidas em determinados trechos. E os fatores que afetam a radiointerferência são os seguintes. Segundo Fuchs, 1977, configuração dos condutores das linhas, fator de superfície, frequência de energia irradiada, resitividade do solo, umidade relativa, densidade relativa do ar, velocidade do vento, índice de precipitação de chuvas. E falarei também sobre o ruído audível em linha de transmissão. Segundo essas pesquisas, por volta de 1970, as pesquisas efetuadas mostram que as descargas desses fatores são emitidas a partir de condutores com gotas de água em superfície que produzem ruídos aleatórios tendo componente de frequência tão alta quanto as ultrassônicas, com picos de substância nas faixas audíveis dos seres humanos. Efeitos do campo eletrostático. Segundo a tabela de Temang Engenharia, em 1977, os valores estabelecidos correspondem, conforme valores das normas russas, às seguintes situações: permanência de uma pessoa no local do campo elétrico máximo durante 90 a 180 minutos, respectivamente, para as zonas rurais e zonas próximas à rodovia. Permanência por um tempo limitado de uma pessoa no limite de faixa de passagem. Respondo pelo antropônimo de Angelina Pemba Mfuka e falarei dos conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua. Na transmissão de energia elétrica por corrente contínua, dois pontos de destaque podem ser observados. Primeiro, temos a não existência de limites impostos por condições de estabilidade na capacidade de transferência de UT. Segundo, temos a compensação de potência reativa não é necessária para limpas longas em corrente contínua de alta tensão. Inclusive no que tange, há uma menor utilização de faixas de passagem. Além disso, a transmissão com corrente contínua não é afetada pela capacidade e indutância da linha. A interconexão de sistemas que esperam a frequência diferentes ou de sistemas assíncronos é feita com sucesso por elos em corrente contínua. A ponte de Gauge possui 6 pulsos, é o equipamento fundamental para o processo de conversão de corrente alternada para a corrente contínua. Cada ponte, a 6 pulsos, constam de 6 elementos que contêm um determinado número de tiristores contados em séries e em paralelo, formando aquilo que se chama válvula de estado sólido. A ponte de Gauge de 6 pulsos pode operar como inversor ou como ratificadora, conduzido de acordo com a ordem descrita pela numeração. Teoricamente, pode variar de 0 graus até 90 graus. Para a operação como ratificadora, é de 90 graus até 180 graus. Como inversora, na prática, estes valores ficam entre 10 graus a 90 graus e 90 graus a 140 graus, respectivamente. Nesta seguinte imagem, temos a representação de uma linha em corrente contínua. Temos uma energia que é gerada em corrente alternada, mas transportada em corrente contínua. Na ilustração, temos uma subestação ratificadora que transforma essa energia de corrente alternada para a corrente contínua. Na chegada, temos uma subestação inversora que transforma essa energia de corrente contínua para a corrente alternada e assim é distribuída até aos consumidores. Desta feita, terminamos com o nosso trabalho. Agradecemos a todos.
que estavam do outro lado a acompanhar o nosso projeto. O nosso muito obrigado.